Oremos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, graças a Deus, que Deus está nos concedendo pregarmos a sua santa e poderosa palavra no dia de hoje. E lhe pedimos, meu Deus, a sua proteção para que nós consigamos pregar da forma que o Senhor exige, com fé, esperança e amor. Amém. O título é assim, Romanos 7. Romanos capítulo 7. De um por diante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem e a mulher, logicamente, não é? Por todo o tempo que vive, porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, de sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, agora o versículo 4, assim também vós, irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei, operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Licença aqui, é um jeito. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Está falando em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Que ressurgiu dentre os mortos. A fim de que demos frutos para Deus. Pois quando, agora o 5, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nós, em nossos membros, para darem fruto para a morte. Meus amados irmãos em Cristo, Deus aqui está nos avisando que a lei e os profetas duraram até João Evangelista. Deus mandou que nós obedeçamos os seus 10 mandamentos para ele mostrar ao mundo que sem nosso Senhor Jesus Cristo nós não teríamos forças para nos livrar dos pecados, de cairmos nas tentações malignas, que o maligno vive no mundo, os seus demônios, não é? Atentando as pessoas para tomá-las, fechar a igreja de Cristo. É isso que ele quer. Então, ele, tentando nos perseguir, Deus usou a forma de nos segurar quanto à obediência à lei. Mas sem Cristo, jamais nenhuma pessoa humana poderia obedecer os 10 mandamentos. E ainda mais, para Deus, nosso Santo Pai Celeste,
mostrar a nossa insignificância, a nossa pequenez diante da grandeza do nosso Santo Pai Celeste e de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele mandou o Espírito Santo de Deus morar no nosso espírito para nos controlar, para nos dar o meio de nós vencermos a batalha contra o diabo e seus demônios, que vive no mundo querendo acabar com os cristãos, porque os deles, né, eles já têm. Mas os cristãos que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, esses não são deles. Então, meus amados irmãos, Deus, para nos provar ainda mais, desculpem, Ele ainda criou aqueles costumes que se tornaram os mandamentos de Deus em 613 mandamentos. Impossível do cristão obedecer, porque quem errasse em um, pagaria por todos. Mas na promessa de Deus estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou, deu a vida dele por nós, nos lavou em seu sangue precioso. Aí está a nossa força, meus amados irmãos. Na fé em Cristo Jesus, que Ele já nos salvou da maldição da lei. A lei mostrava que nós éramos malditos, porque nós não podíamos obedecer um mandamento sequer. Estávamos dominados pelo mal. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu a morte, venceu o maligno, venceu o inferno. Hoje nós somos devedores a nosso Senhor Jesus Cristo e a ninguém mais sobre a nossa salvação, porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que se sacrificou por nós, amando de Deus Pai. Jesus venceu a lei. Então a nossa lei hoje, o nosso descanso eterno, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás de Roma está tentando o mundo e vai até a volta de Jesus, querendo levar todos os cristãos para o inferno. Mas a luta contra o diabo é do Espírito Santo de Deus, que está lutando no nosso espírito, nos protegendo. Amém, meus amados irmãos. Vamos continuar. Nós lemos, vamos repetir os 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Está escurecendo. Mas agora fomos libertos da lei. Nós não estamos mais obrigados à lei. Nós obedecemos os mandamentos de Deus, não por nós, que o livre-arbítrio da nossa carne é para desobediência a Deus, dizer não ao que Deus diz sim e dizer sim ao que Deus diz não. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa lei, é o nosso descanso eterno. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito. A carne, nosso Senhor Jesus Cristo venceu a lei. Então hoje nós não tenhamos medo, meus amados irmãos.
Não tenhamos medo do diabo, porque com Cristo somos mais que vencedores, não vamos duvidar. Agora o versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Claro que a letra serve e vai servir toda a vida. Mas a lei hoje está dominada por Jesus, Ele é o Senhor da lei. Nós pedimos a Jesus, cremos nele, porque ele já fez tudo por nós, meus amados irmãos. Não adianta querermos, nós todos, fazermos sacrifícios de qualquer forma, dando dinheiro. Nós podemos e devemos, pela lei do nosso livre-arbítrio, do Espírito que está no nosso Espírito, o Espírito Santo dominando, e mostra que é o ato de caridade, ajudar o nosso próximo, não fazer mal ao nosso próximo. O que não quisermos de mal para nós, não podemos, nem devemos, podemos, não é? Que a carne pode tudo neste mundo, tudo que é mal, mas Deus diz não. E o diabo não nos domina. Então nós cremos nessa fé, que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou e o diabo não nos toca. Aquilo, sim. Mas agora, depois que nós cremos nestas verdades, que Cristo é o nosso Salvador, que o sacrifício dele, não estou falando que a cruz é santa, não. A cruz é um sinal de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo estava ali como maldito, levando a nossa velha pessoa pecadora, amaldiçoada por Deus, do corpo de carne dele, que ele que nunca pecou, pagou por nós, meus amados irmãos. Podemos dizer, estamos limpos em Cristo, não é de outro modo. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, presos, né? Que era a lei, porque a lei não nos dava condições de nos livrarmos, de praticarmos nenhum mandamento, não obedecermos. Mas nosso Senhor Jesus Cristo venceu a lei, e nós somos vencedores. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus nosso Senhor, somos mais que vencedores, em novidade de espírito. Mas agora fomos libertos da lei, para, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, presos, enjaulados, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. A letra foi só para a velha aliança. Mas na nova aliança, nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a lei, Ele é a nossa lei hoje. Quem tem Cristo tem tudo. Agora o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque a lei nos mostra o pecado, mas não nos dá condições. Pode ler o dia inteiro e dizer, vou me libertar. Sem Jesus, é preso. O cachaceiro, pode até ser que quando ele estiver em boas condições, ele reconheça, quando vê outro bêbado caído no chão, fracassado, não é? Ele reconheça que aquilo ali não é para homem, nem para mulher. Aquilo é vício satânico. Ele, ouvindo a palavra de Deus,
naquela pessoa que falar em nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu a lei, ele vai crer que Jesus já venceu aquele Satanás que estava perseguindo aquele ladrão, aquele maligno de qualquer pessoa que tiver atentado sem Deus no mundo, e livrou do pecado. Ele garante não cair mais, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o 8. Não, peraí, foi onde? 8. Agora o 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Eu já li a lei, eu já sei que a lei é para isso, mas cadê a força? Sem Jesus ninguém tem força não, minha gente. Vendo como é que nosso Senhor Jesus explica aqui? No 8, foi isso que eu vi. 9 agora. No 9, parece que eu terminou. Mas o pecado, tomando ocasião pelos mandamentos, operou em mim toda espécie de concupiscência, de todo engano, não é? Achando que nós seríamos capazes de nos livrar do mal. Porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. Está vendo? Porque a lei de Jesus é a que vale. Não adianta costumes, essas coisas a mais. O pastor que entende da verdade de Deus, que Jesus é tudo, não vai completar, achando que está completando, na doutrina que está dizendo que aquela igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando as coisas do mundo, não é? Que sacrifício, essas coisas, muitas coisas, ajuda na salvação, mas não é, eles é quem precisam de ensino. Leiam, se corrijam pela Bíblia Sagrada. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscências, toda espécie de males. Porquanto, onde não há lei, está morto o pecado, porque a lei só mostrava o pecado, né? Mas nós queremos o livramento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, nosso Senhor, fez tudo certo. Mas foi para a nossa experiência, para mostrar o nosso, como somos pequeninos e incapazes de, por nossa conta própria, nos livrarmos do mal. Agora, o nono. E outrora, eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Tá vendo? E o mandamento, agora o 10, e o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, é para a vida. Hoje chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler os mandamentos que quando Deus foi aumentando, para experimentar a nós todos, né, as pessoas do mundo, ficou de 10, ficou em 300, 613 mandamentos. Impossível, a pessoa não podia nem se livrar de um, imagine tantos. Agora o versículo 11, 10. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Imagine. De modo que a lei é santa e o mandamento santo. Logo, agora o 13, a explicação. Logo o bom tornou-se
mim, ele está perguntando, né, essa pessoa. Paulo está mostrando que não é fácil entender. De modo algum, de modo nenhum, ele pergunta, né, a pessoa, nós todos, né, perguntamos, se não tivermos já entendido. Logo, o bom tornou-se morte para mim. Aí o apóstolo Paulo continuou, de modo nenhum, mas o pecado para se mostrar, para que se mostrasse pecado em mim, veja só, em mim, sim, logo tornou-se para mim, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte por meio do bem, a fim de que, pelo mandamento, se manifestasse excessivamente maligno. Agora o 14. 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Está vendo? Vendido sob. Sob é abaixo, não é? É abaixo. Nós estávamos abaixo do pecado, dominados pelo pecado. Que nós acreditávamos que com o nosso esforço físico nós podíamos nos livrar de cairmos em pecados mortais. Agora o 15. Sim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, abaixo do pecado. Tá vendo? Quer dizer, dominados pelo pecado. Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Como eu estava falando, vamos fazer a comparação. O bêbado, ele se envergonha de estar daquela forma, quando ele está bom, que vê outro bêbado, tombando, falando tolices e sem futuro. O bêbado não tem futuro nenhum. Mas depois que ele observa, que ele crê na palavra de Deus, que ele ouve, que é ouvindo que se aprende, é lendo também que se aprende. Então, Deus tem a força de mudar aquela pessoa, porque tudo é encaminhado por Deus. A pessoa que lê a Bíblia Sagrada, querendo entender e obedecer, está no comando de Deus. Está protegido pelo Espírito Santo. Não somos por nós fracas criaturas que vamos procurar a Bíblia Sagrada, não, meus amados irmãos. É Deus que nos encaminha e o Espírito Santo de Deus nos sustenta e nós ficamos sabendo que foi por meio da força de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício santo dele, que hoje nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, somos mais que vencedores. Agora deixa-me ver. Agora o 15. Pois o que faço, não o entendo, porque o que eu quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso pratico. Porque a pessoa está debaixo do pecado, dominado pelo pecado. Quando está sem crença em nosso Senhor Jesus Cristo, está achando que Ele próprio é a própria lei, a própria pessoa se domina. O livre-arbítrio da pessoa é para o mal. Sim, vamos explicar melhor, ler melhor. Pois o que faço, não o entendo,
Porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso pratico. Tá? Pessoa sem força, com força própria, não resolve nada das coisas espirituais. Vejamos agora o 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Vejam, meus irmãos, vou repetir. Depois que nós reconhecemos em nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Salvador, que limpou a nossa alma, nos tornou em novas criaturas, novas pessoas espirituais, que nosso espírito estava morto para Deus. Olha, vejam só. O 19. Pois debaixo da lei, nós estamos em cima da lei, como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando estávamos debaixo da lei, veja, pois não faço o bem que eu quero. Tem vontade, mas não tem força de deixar, né? Quando está debaixo do pecado. Mas o mal que não quero, esse pratico. Aí vem a explicação, porque pratica ainda o mal. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, tiremos pelo bêbado, né? Que ainda ele querendo, quando está bom, vendo o erro dos outros, né? Os tombos, aquela pessoa, não é? Então, ele vê e quer sair, mas se ele não invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua no caminho do diabo. É preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade. Agora, sim, ora eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Agora veja o contrário, viu, do que Deus faz por nós. 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo, eu faço bem. O mal está comigo, tá vendo? Ainda ele querendo fazer o bem, o mal está com ele, dizendo não ao que Deus diz sim, e dizendo sim ao que Deus diz não. Agora o 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. O homem interior, que significa a nossa pessoa espiritual. Nós temos um espírito para dar a Deus, mas Deus só quer um espírito limpo. Socorro. Agora, o 24, não é? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja só. Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, ele reconheceu, mas com a carne, a lei do pecado. Mas o Espírito Santo, nosso Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, prometeu. Ele nos domina e nós dizemos não ao diabo. E ele não tem força contra os cristãos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, que formam a Igreja de Cristo aqui na Terra, a igreja formada, construída na base que é a pedra viva que é nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo quer até tomar posse da Igreja de Cristo, se fazendo de Deus, se fazendo de vigário, dizendo que é Cristo, substituto, dizendo que é o diabo. Ele está dizendo que tira a alma do purgatório. Purgatório não existe não, não tem ninguém pegando fogo não. Todos estão aguardando, dormindo, Deus sabe aonde.
aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o julgamento. Agora, o 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, não é por Maria, nem Antônio, nem José, nenhum nome, nenhum sacrifício próprio, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, mas com a carne, a lei do pecado. Nós não podemos ser divididos, não é? Ora com Deus, ora com Jesus, ora com o Espírito Santo, ora com o maligno. Isso é a pessoa dividida. E Deus não quer isso. Ou é por fé em Jesus e a fé sincera, ou então é entregue ao mundo. Depois terminou, depois terminou, não foi? Pronto. Amém por esta vez. Agradecemos a Deus e pedimos que Ele continue nos ajudando, meu Deus, que estará sempre. Nós podemos hoje, pela Bíblia Sagrada, chamarmos uma pessoa que estiver no mau caminho, que chegar conversando conosco, sempre muito amáveis, tudo, nós chamarmos ele a atenção. Meu filho, você já notou que você está fazendo coisas que provocam a ira de Deus? Porque você está debaixo da perseguição maligna. Você está sem Jesus no mundo, está sem Deus. Você não está sem direito ao céu. Cuide logo disso. Deus está mandando essa palavra para você seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé nele, meus amados irmãos. Agora vamos terminar cantando um louvor muito lindo que era cantado pelo nosso irmão em Cristo, que já dorme em Cristo, Afonso Augusto. Se alguém me convidar um dia para cantar a mais bela canção, se não for para Jesus, prefiro não cantar, pois Cristo me salvou. Louvor, preciso de Jesus em todo o meu viver. Com o meu louvor, desejo agradecer a quem tanto me amou, das trevas me tirou, me fez viver. E quando eu abro minha boca, ele me enche. Que seja louvando, orando, ele me atende. Se peço vitórias na luta, com sim me responde. Nas horas difíceis da vida, de mim não se esconde. Eu tenho razão para agir assim, louvar ao meu Jesus até o fim. Preciso de Jesus em todo o meu viver. Amém, nosso Senhor Jesus Cristo, para honra e louvor da sua glória.